Glória a Deus, aleluia, amém. Você pode, se você tem a sua Bíblia aí, abra ela no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 37. Marcos capítulo 4, versículo de número 37. Aleluia. Quando o médico diz que não tem jeito, ele não está sendo mal, ele simplesmente não conhece o poder que há no nome de Jesus. Quando o advogado diz que não há saída para o seu caso, ele não está sendo um mau profissional, ele somente não conhece o poder que há no nome de Jesus. Não há impossíveis, não há nada que não possa ser movido. Não há situação que não possa ser mudada, não há temporada que não possa ser transformada, não há fato que não possa ser reescrito. Deus é o Deus dos impossíveis, e é nisso que nós cremos e vamos crer todos os dias da nossa vida. Quando perguntaram para Daniel, ele descendo a cova dos leões, e diziam para ele: Daniel, pode por acaso o teu Deus te livrar? Daniel, pode por acaso o teu Deus interceder por você nessa situação, que você já tem uma sentença, que você já vai indo cumprir a sentença, que os leões estão famintos, que nenhum homem jamais conseguiu sair dessa cova vivo? Por acaso pode Deus mudar esta sentença, essa história? E Daniel olha para o rei e diz: Senhor, meu rei, Deus tem o controle de tudo. Se Ele desejar, pode sim. Mas louvado seja o meu Deus. Eu estou indo. E Deus tem o controle. Se Ele quiser, Ele me livra. Se Ele não quiser, Ele me livra. Louvado seja o meu Deus. E a Bíblia diz que ele desceu a cova e não se ouviu barulho. E todos foram embora. E no outro dia, pela manhã, o rei, que gostava de Daniel, não gostaria de ter dado aquela sentença, chega e grita: Daniel, o teu Deus pode te livrar. E ele: bendito seja tu, ó Deus, e bendito seja o meu Senhor e o meu Deus, porque Ele enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, e eu estou vivo aqui. E nem frio ele passou naquela noite, porque o leão aqueceu ele. Tem impossíveis? Não existe impossíveis. E é nisto que tem que estar a nossa fé. Não há lei que não possa ser mudada. Não há temporada que não possa ser mudada. Não há sentença que não possa ser mudada. Agindo Deus, quem poderá impedir? Eu queria ler com você, capítulo 4 do livro de Marcos. Nós vamos ler do versículo de número 37. Até o versículo 41, 35, do versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. Diga: passemos para o outro lado, repita aí. E eles deixando a multidão, o levaram consigo. E assim estava no barco, e também havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande ventania. Em outra tradução diz um temporal de vento. E subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, diga na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se dá que nós estamos perecendo. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar:
cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Pai, nós te damos graças esta manhã. Obrigado pela tua presença aqui. Deus, eu sinto uma unção de ousadia, uma unção de intrepidez, uma unção de fé, uma unção que nos levará, Senhor Deus, a enfrentar os ventos, a enfrentar, ó Deus, a cova dos leões, a enfrentar, ó Deus, as adversidades da vida e vencermos, não pela nossa capacidade, mas pelo teu poder, e é nisso que nós acreditamos, Senhor. Deus, eu consagro esse tempo ao Senhor. Fala ao nosso coração, mais do que a nossa mente, que haja aqui, Deus, um calor do teu Espírito, nos impactando pela tua verdade. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém? Quando eu orava por este culto, falava com Deus, né, sobre esta manhã, às vezes Deus faz assim comigo, Ele me dá só uma palavra, e eu vou sobre aquela palavra buscar o que Deus quer ministrar. E a palavra era ventania. 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 E eu comecei a buscar, e Deus me trouxe a esse texto, desse grande vento. E eu sei que Deus estava querendo falar conosco sobre as ventanias da vida. As ventanias da vida que embaraçam o nosso cabelo, que nos empurram para um lugar que a gente não quer ir, e que podem até causar alguns estragos. Porque Jesus disse: olha, no mundo tereis ventanias, aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci as ventanias. Eu venci o mundo. Então, se tem algo que nós vamos passar por essa vida, é de ventanias. E aqui na Flórida a gente está bem acostumado com as ventanias, né? Nesse estado que muitas vezes temos aí como companheiros de ano um furacão, alguma coisa assim. E as ventanias sempre elas nos dão medo. Elas causam muitas vezes estragos, mas elas têm também uma parte boa, né? Principalmente quem trabalha com reforma ganha muito dinheiro depois de uma ventania. Elas têm uma parte boa, e principalmente quando a gente precisa renovar alguma coisa aí depois a gente é obrigado a renovar porque o vento levou, como já dizia um filme muito famoso. Mas assim, o que eu queria compartilhar com vocês essa manhã é que quando que muitas vezes se manifestam essas ventanias? Nós sabemos, se formos falar da Flórida, existe um período de temperaturas, né? Mês de setembro, agosto, nós sabemos que é a temporada dos furacões, que entram aqui, que vêm do Golfo do México, porque há toda uma conjuntura que, obviamente, ventania pode dar em qualquer ano, qualquer mudança, mas nós sabemos que esses furacões, essas ventanias específicas, elas têm algumas características de momentos que elas aparecem. E eu queria falar a respeito disso. Quando que muitas vezes as ventanias vêm sobre a nossa vida? No texto diz que Jesus estava pregando para multidões. E, terminando aquela palavra, terminando aquele momento de pregação, de compartilhamento, o texto diz que já era tarde. Então Jesus libera uma palavra para os seus discípulos. Ele diz assim: passemos para outra margem do lago, passemos para o outro lado. E eu quero que você venha comigo aqui. Muitas vezes, as ventanias da nossa vida
começa exatamente depois que Deus libera uma palavra sobre nós. Estava tudo bem, tudo tranquilo, até Deus liberar uma palavra. O coitado do José estava tranquilo com seus irmãos, ali levando a vida de boa, até Deus dizer para ele que ele ia ser exaltado, que os seus irmãos iam se curvar, que seu pai ia se curvar, e que Deus tinha um propósito e liberou uma palavra através de um sonho. Aí começou a virar um furacão a vida do José. Estava tudo bem com Davi, cuidando das suas ovelhinhas, tranquilo, até o dia que Deus leva o profeta lá e diz: aqui está o novo rei de Israel. Pronto, aí já começou a aparecer gigante, nunca tinha visto um gigante na vida, já logo de cara um gigante, seus irmãos já ficaram com raiva dele, e as coisas começaram a ficar difíceis. Então, muitas vezes, nós começamos a enfrentar as ventanias da vida, exatamente no momento em que nós recebemos uma palavra de Deus. Pastor, então que Deus não fale comigo. Né? Mas são necessárias. Elas não vão nos destruir. Elas fazem parte do nosso treinamento. Elas fazem parte do processo. E eu quero que você venha no texto aqui. Assim que Jesus fala para eles: passamos para o outro lado, para a outra margem, né? Deixando a multidão. O versículo 35, naquele dia, sendo tarde, disse: passemos para o outro lado. Tudo que você precisa é disso, de uma palavra. Tudo que você precisa é disso. Eu quero segurar um pouquinho aqui, nisso aqui. Às vezes, só o que nos sobra para continuar crendo é a promessa que a gente recebeu. Às vezes a gente passa por luta tão grande, por adversidade tão grande, que a única coisa que a gente tem para nos segurar é a promessa. Não, eu não vou desistir. Mas por que? Tu já está aí todo lenhado. Não vou desistir. Mas por que? Tu já está, não tem mais nada. Não vou desistir. Mas por que você não vai desistir? Porque ainda tem uma palavra. E se você tem uma palavra, você tem tudo que você precisa. Neemias estava lá, copeiro do rei, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha poupança, não tinha dinheiro na bolsa de valores da época da Babilônia, não tinha nada. Era copeiro. Recebe uma palavra, fica sabendo, ora a Deus e fala: Senhor, posso ir lá reconstruir? Deus diz: vai. Ele recebe a palavra. Tudo que ele tinha era uma palavra. Com aquela palavra, ele recebe a bênção do rei. Com aquela palavra, ele recebe a madeira que era necessária. Com aquela palavra, ele recebe escolta para ir. Com aquela palavra foi trazendo todas as coisas que ele precisava para cumprir a sua missão. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de influência, você não precisa de talento, você não precisa de nada. Isso aí vai vir. O que você precisa é de uma palavra. Se você tem uma palavra, você fica nela, porque Deus vai honrar a palavra dele que repousa sobre a sua vida. Passamos para o outro lado. Não tem outro jeito, vai ter que passar para o outro lado, nem que seja voando. Vai ter que passar para o outro lado. Agora, quando a gente recebe uma palavra, diz assim: deixaram a multidão. Uma palavra de Deus sempre vai nos separar da multidão. O que é a multidão aqui, pastor? A multidão é a área de conforto. É onde todo mundo está. É a área do comum. É a área onde todos estão fazendo a mesma coisa. Sair do meio da multidão é sair da proteção da multidão, é sair do conforto da multidão, é se destacar muitas vezes. Eu falava esses dias, ontem, num treinamento que eu estava dando de business, falando a respeito de uma dos efeitos chamados dos gatilhos mentais, que se chama efeito manada. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O efeito manada é aquele efeito para
Para você ter uma noção, você está, vamos supor, viajando lá no Brasil e não conhece nada, está na hora de almoçar, qual é o restaurante que você para na beira da estrada? O que está vazio ou o que está cheio? Né? Está cheio, está cheio é porque é bom. Quem conhece está ali. E você vai no efeito manada. E o efeito manada, ele não é só para tomar decisões, muitas vezes, né, nesse sentido, mas o efeito manada, por que a manada, os animais, quando tem um atirador, quando tem um tigre para pegar eles andam em manada? Porque a manada protege. Se são 100 búfalos correndo e tem um atirador só, a chance dele ser atingido é 1%. Se ele está sozinho, ele é a única mira. Então, a gente não quer se deslocar, porque, tipo assim, quer ver uma coisa que nos conforta quando a gente está passando uma dificuldade financeira? É descobrir que todo mundo está passando também. Aí você não se sente o estúpido, o burro da turma. Saber que todo mundo está difícil. Então está tranquilo, então não é eu que sou errado, está todo mundo assim. O efeito manada nos traz conforto, mas quando Deus fala com um homem ou uma mulher, de alguma maneira Ele vai nos deslocar do efeito manada. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai do meio de sistema de crença que você atua, sai desse ambiente, sai disso e vou te mostrar um outro ambiente, vou te mostrar uma outra fé, vou te mostrar uma outra situação. Então, o efeito manada vai fazer a gente se destacar dentro. O efeito manada não, a palavra de Deus vai nos tirar da multidão. É quando a gente sai de estar assistindo na igreja e passa a querer fazer algo na igreja. De alguma maneira você vai se destacar. Você vai sair do normal, do comum. Deus nos chama. E a gente vai ter que tomar decisões de coragem para assumir. Pastor, o senhor está me chamando para isso, eu não sei se eu tenho coragem de fazer isso. Poxa, mas eu estou nesse ministério. Tá bom, né? Você vai ter que ter coragem. Então, saiba, uma palavra de Deus sempre vai te tirar da posição de conforto. Sempre vai te remover do meio da multidão. Outra coisa que acontece, que é muito interessante, é que eles se afastam da multidão. E quando eles se afastam da multidão e pegam o barco, e eles estão debaixo da palavra de Deus, levanta-se uma ventania. Gente, ventania é uma coisa tão interessante, porque ela se levanta muitas vezes para impedir a gente de chegar do outro lado. Quem não está tudo bem na vida, de repente vê um telefonema de um parente que teve um AVC. Está tudo bem na vida, de repente vê uma notícia de uma situação que mudou uma lei e que agora complicou para você numa questão, sei lá, legal. Vê uma notícia que bateu um carro e o carro não tinha seguro. Vê uma notícia. Quantos de nós, parece que está tudo bem, do nada se levanta uma ventania. Já passamos por situações assim. E principalmente nós ficamos muito confundidos, é que quando nós começamos a caminhar debaixo do chamado de Deus, se levantam ventanias. E aí você fala assim, poxa, já estava ruim, né? E tudo bem, aí melhorou, aí vim para a igreja. Agora que eu comecei a andar mesmo, do jeito que Deus me pediu para andar, agora que eu tomei a decisão de largar esse pecado, de ter uma vida de santidade, parece que agora que eu estou em direção ao meu chamado, a coisa piorou. Mas é assim. Jesus falou, vamos para o outro lado. Será que ele não sabia que podia ter uma ventania? Será que ele não sabia que podia ter isso? Ele era Deus, onisciente. Mas vamos para o outro lado. E aí levantou-se ventania. E essas ventanias nos ameaçam, não é só um soprinho, ameaçam. Agora, interessante que nós temos que saber lidar com as ventanias. E Jesus, no final do texto, ele chega a dar uma correção e fala, vem cá. Cadê a fé de vocês? Porque vocês são tímidos. Vocês não sabem lidar com as ventanias da vida. Por que você está aí nesse quarto chorando? Ei, você é feito de seu casco é de ferro. Você é navio para atravessar oceanos.
No porto você estava seguro, mas quando você sai do porto, você vai enfrentar tempestades, mar revolto, mas você foi feito para enfrentar isso, e você foi feito para chegar no outro continente. Você foi feito para isso, você tem capacidade para isso, e é o que Jesus fala aqui. Agora é interessante, porque a Bíblia é cheia de detalhes, que Jesus entra no barco, ok, glória a Deus, Ele está na nossa vida. Ele está na nossa vida, Ele não nos manda e não está conosco. Ele vai junto no processo. Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Mas olha que interessante, aonde que Ele está? Na proa ou na popa? Para quem não sabe o que é proa e popa em barco, a proa é a parte da frente do barco. E a popa é a parte de trás do barco. A gente tem aquele motor de popa, né? Fica lá atrás. A parte de trás. E eu vou dizer algo para você, se você nunca fez aí andou de barco, ou de navio, ou fez cruzeiro, não gosta que balance muito, fica mais para trás do barco. Porque o lugar que menos balança é a parte de trás, e o lugar que mais balança é a parte da frente. Pode ser um transatlântico ou uma canoa. A proa é o lugar da ação. Lá na frente, pode ver a lancha. Lá na frente fica assim, ó. Lá atrás fica firminho. Lá na frente fica batendo para o lado. Tente o mais para trás possível. Principalmente se você quer dormir. Jesus, como era esperto, foi dormir na popa. Agora, isso é só uma esperteza para dormir? Não. Me mostra algo. Que a proa fala sobre estar à frente. Quem vai na frente. E quem vai na frente não é Deus. Quem vai na frente somos nós. E nós só fomos porque nós temos uma palavra para ir. Deus vai na nossa retaguarda. Pastor, mas a Bíblia não diz, enviarei um anjo à sua frente. Vai. Sempre vai um anjo, não é Deus, vai um anjo lá na frente. Mas às vezes ele vai só para produzir tempestade. A gente não sabe o que esse anjo está fazendo lá na frente. Quem diz que essa tempestade foi do diabo? Quem diz que não foi um anjo que foi lá na frente? Esse mar está muito calmo, não vai dar para ter a lição que Jesus quer dar para eles. Vou dar uma sopradinha aqui. O anjo vai na frente, preparando o caminho. E às vezes o caminho que eu e você precisa passar é um caminho de tempestade. Porque a tempestade, ela produz coisas preciosas na nossa vida. Primeira coisa que uma tempestade produz, se nós vamos fazer aqui uma analogia com uma árvore, ela limpa a árvore. Todo aquele galinho que estava meio sequinho, que estava ali, que não dava mais fruto, mas que ficava ainda tomando um pouquinho da energia da árvore, no vento forte vai embora. O vento forte limpa tudo aquilo que já não precisa mais estar na nossa vida. O que mais que a tempestade faz? Ainda na analogia da árvore, a tempestade, ela firma as nossas raízes. A árvore que está plantada em lugar de muito vento, pode ver que as raízes dela são mais profundas. A base dela é mais profunda. A tempestade faz a gente ir mais profundo no relacionamento com Deus. A tempestade faz a gente buscar a Deus de uma maneira mais intensa. A tempestade faz a gente fazer coisas que, se tudo estivesse bem na nossa vida, nós não faríamos. Faz a gente jejuar, gente, pelo amor de Deus. Fica até sem comer, isso é terrível para um gordinho aqui na América. Mas a tempestade faz a gente jejuar. A tempestade faz a gente orar mais. A tempestade faz a gente buscar mais a Deus. A tempestade faz a gente ler mais a Bíblia. A tempestade faz a gente botar as raízes mais profundas. Então a tempestade, ela fortalece as raízes, elas limpam a árvore, e a tempestade também move as coisas. Né? Lá em Balneário Camboriú, na cidade que eu morava, uma cidade com muitos prédios, e lá os ar-condicionados no Brasil, ainda muitos deles eram aqueles ar-condicionados que ficam nas paredes, nas janelas, assim, nas paredes, e aí, para o lado de fora, eles colocam um negócio de fibra, de plástico, para proteger o... Quer ver que aquele negócio não estava muito bom, batia uma ventania. Era aquelas caixas. Tempestade, perto de apartamento, era um tal de shampoo na rua no outro dia.
Porque o pessoal bota sempre ali na janelinha, né, o shampoo. Aí bate o vento, vai embora o shampoo. Move as coisas de lugar. Placa que está num lado vai parar do outro. Tudo que tinha na lanchonete e tal vai parar lá no posto de gasolina. Move as coisas de lugar. Às vezes Deus permite tempestades para mover um pouquinho a gente. Tirar, né, a gente do sofá. Tirar a gente do lugar, porque Ele quer nos mover. Ele quer nos empurrar, Ele quer que a nossa vida vá à frente, como nós queremos para os nossos filhos. Às vezes a gente tem que tirar um pouquinho o conforto deles, porque a gente quer que eles estudem, a gente quer que eles vão à frente, então a gente tem que mover eles um pouco. Mas é chato, porque a tempestade é chato, e aí a gente tem que ser chato. Mas é Deus cuidando da gente. Agora olha só, sempre que nós obedecemos a palavra, vem a oposição dos ventos. E qual é a nossa postura? Qual é a nossa postura diante disso? É uma postura chamada autoridade espiritual. Levantando ele da polpa, porque ele está lá atrás. E a gente vai na frente. Ah, não, se Deus fizer isso e isso para mim, eu faço. Não, Deus não está na proa. Deus está na popa. Vai você, pisa no mar. Depois que você pisar, Deus que vem na popa, abre o mar. Vai você, caminha, que as portas se abrem. Vai você, começa, que Deus te restaura. Deus te respalda. Deus nunca vai na frente. Olha, pode vir, está tudo clean aqui. Então agora eu vou. Eu não gosto de pisar no sujo. Eu não gosto. Não. A gente vai no lodo. E caindo 1.000 de um lado, 10.000 à direita. Mas Deus lá na popa, na retaguarda, garantindo que a gente não é atingido. Garantindo que a gente vai chegar do outro lado. Mas é nós que temos que caminhar. Isso é fé. Fé é ir quando não abriu ainda. Fé é fazer quando você ainda não viu. Isso é fé. E quando vem a tempestade, o caminho vem a tempestade, eu desperto Jesus, Senhor. E o que quer despertar Jesus? Em teu nome, eu repreendo essa tempestade. Em teu nome, eu me levanto contra essa situação. Em teu nome, eu me levanto contra esse problema na saúde, esse diagnóstico. Há um ano atrás, Adriane, que você passou pela situação, foi um ano mais ou menos? Acho que 1 ano e 4 meses. Do nada, apareceu um câncer, um tumor, na vida da minha esposa, da pastora Adriane. A gente foi diagnosticado aqui, fomos ao Brasil, porque o médico disse assim, você fuma? Ela disse, nunca fumei. Então você trabalha em indústria plástica. Nem sei o que é isso. Não fumo, não bebo, não trabalho nada. Falei, esse câncer aqui, ele é muito violento, dentro do seu rim, e ele só causa com quem fuma muito, ou quem trabalhou em indústria plástica. Falei, nenhum dos dois. Falei, então não tem explicação. Falei, mas tem tempestade que não tem explicação. Tem tempestade que não tem explicação. E a gente foi para lá. E esse câncer poderia sair, poderia virar uma metástase, poderia ir para outros órgãos. Muito violento. O médico diz, olha, tem que ser algo rápido, porque se cutucar ele com qualquer outro tipo de quimioterapia, ele é daqueles que responde, reage e toma o restante. E o que nós fizemos? Fomos para a popa. Jesus, acorda aí. Deu ruim lá. A gente estava lá fazendo a obra, na frente da igreja, ministrando fé. Deu ruim lá. Jesus levantou, como é que é? Deu ruim. Nós fizemos isso, nós jejuamos, nós oramos, nós em nome de Jesus, esse câncer vai desaparecer em nome de Jesus, e fizemos todo tipo de palavra profética, e fomos indo. Deus não tirou o câncer de sumir, poderia ter feito. A pastora fez a cirurgia, mas na semana que ela fez a cirurgia, Deus deu uma palavra, e disse, esse câncer
esse problema não é para a morte. Eu estou fechando a boca do leão. Essa foi a palavra. Eu estou fechando a boca do leão. E foi feita a cirurgia e a boca foi fechada porque era para a morte. Aquela tempestade não era só um mau tempo, era para matar todo mundo que estava no barco. Porque o diabo quer nos matar. Mas a gente despertou a autoridade do nome de Jesus. E aí o leão teve que fechar a boca. E é isso que a gente tem que fazer nas tempestades, usar a autoridade do nome de Jesus, e dizer, olha, problema financeiro, você não vai fazer com que eu perca o chamado de Deus. Olha, problema de saúde, você não vai, em nome de Jesus, eu te repreendo, cala-te! E foi o que Jesus falou para o vento, cala-te! Cala-te! Aquieta! Aquieta! E imediatamente houve bonança. Essa é a autoridade que nós temos que ter. Nós temos que usar essa autoridade. Não reclame das tempestades. Às vezes Deus permite tempestade na nossa vida, porque toda tempestade muda de temporada. Pode ver, quando está quieto, de repente começa uma ventania porque está entrando uma frente fria. Ou porque está quente, está entrando, ou está frio, está entrando uma massa de ar quente. Depois de toda a tempestade, muda. Nós estávamos agora na última viagem lá em Nova York, quase não conseguimos pousar, chuva, serração a 1 metro da pista, e foi assim, aquele estresse, mas pousamos. Deixamos ali, de repente, no final da tarde daquele dia, começou uma ventania, e vento. Daqui a pouco nós olhamos, não tinha uma nuvem no céu. Porque muitas vezes ventanias mudam temporadas. Ou vai trazer chuva, e que é colheita para a sua vida, ou vai trazer bom tempo. Mas ventanias é sinal de que Deus está agindo. Então não tenha medo de ventania. Se Deus começou uma ventania, porque Ele está agindo, e Ele vai trazer uma grande colheita sobre você, ou está soprando, Ele vai trazer bom tempo sobre a sua vida. Ventanias, muitas vezes são produzidas por Deus, para mudar a temporada, para mudar a estação da nossa vida. Amém? Eu quero que você fique em pé nesse momento. A única coisa que eu quero que você lembre de tudo que você ouviu é da letra dessa música que nós cantamos. Eles dizem que você não pode. Eles dizem que é impossível. Eles dizem que não tem jeito. Mas eles não são culpados. Eles simplesmente não conhecem o poder que há no teu nome. A Bíblia diz que imediatamente houve bonança. E sabe qual era o comentário entre eles? Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse comentário, quem é este, é um comentário que a gente só faz quando a gente não conhece alguém. Não é? Quem é esse que chegou aí? Quem é esse que está sentado ali atrás? Quem é esse que ficou de pé? A gente só faz essa pergunta quando a gente não conhece alguém. Eles conheciam um Jesus que pregava bem. Eles conheciam um Jesus que era amoroso. Eles conheciam um Jesus que era a esperança de Israel. Mas depois da tempestade, eles disseram, quem é esse? Esse aqui eu não conhecia. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse cântico diz isso. É que eles não conhecem o poder que há no seu nome. Eles te conhecem de um Jesus amoroso que morreu na cruz, eles te conhecem de um Jesus histórico, eles te conhecem, e por isso eles acham que é impossível, por isso eles acham que não tem jeito.
porque eles não conhecem o poder que há no teu nome. Tu quebras o inquebrável, tu moves o imovível, e é nisto que nós acreditamos.